O Vasco tem pressa. E exatamente por esse motivo, o diretor executivo Paulo Brax, após ser muito criticado pelo torcedor, viajou para São Paulo com o objetivo de acelerar as negociações e buscar um acordo com o novo técnico do Gigante da Colina. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça-feira, já muito movimentada. Além de falarmos sobre o novo técnico do Gigante da Colina, falaremos também sobre reforços. As lacunas que hoje se encontram no elenco do Vasco buscarão ser fechadas nesta janela de transferências. Temos informações importantes para trazer aqui sobre Rodrigo Salazar, camisa 10 do Schalke 04, clube do futebol alemão, uruguaio, de 23 anos, de muita qualidade, que o Vasco avança e nesse momento o Cruz Maltino tem o objetivo de esticar a corda, ou seja, fazer um grande esforço para trazer esse camisa 10. Além disso, também falaremos sobre Arthur Gomes, atacante brasileiro que hoje pertence ao Sporting de Portugal. Está na mira do Gigante da Colina. Falaremos também sobre Léo Cittadini, saídas e muitas outras informações neste vídeo que promete com muitas novidades que você aí do outro lado não pode perder. Porém, torcedor, é o seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez, como eu sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui, ó. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas Moretti e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, o momento é complicado, sim, é de cobrança, sim. É realmente momento para que nós, torcedores vascaínos, nos posicionemos para cobrar, para exigir mudanças e para também, é claro, criticar aquilo que tiver errado. Se você acompanha aqui os meus vídeos, sabe muito bem que a gente tem a postura de informar a vocês como iremos fazer agora. Traremos informações sobre o novo técnico na palma da sua mão, de fato, Se você estiver assistindo pelo celular, pelo tablet, pela televisão, estaremos informando a vocês sobre o novo técnico, sobre reforços, mas também não deixaremos de criticar tudo o que aconteceu nessas últimas horas sobre 777 Partners. Trouxemos aqui, demos o nosso ponto de vista, opinamos e deixamos, é claro, vocês muito bem informados. Então, acima de tudo, é um canal de informação, mas um canal de cobrança. E eu preciso de você que está aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte nela, a gente precisa muito da sua ajuda. Desde já eu também quero agradecer aí a mais de 97 mil inscritos aqui no canal do Gigante Vasco. Chegamos a essa marca importante nesta manhã de terça-feira e contamos com vocês para agora chegarmos aos 98 mil. Então, se inscreva, deixe o seu like no vídeo que é essencial e deixe aí também nos comentários sobre esse novo técnico do Vasco. Falaremos tudo aqui a vocês neste Fala Gigante. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco. Eu quero já começar aqui este Fala Gigante falando sobre o novo treinador. Logo após isso, entraremos no assunto de mercado, mas acho que é importante já começarmos pela prioridade, pelo que hoje mais importa no Gigante da Colina, que é um novo técnico. No Acorda Vascão de hoje, o vídeo que a gente coloca sempre às 7 horas da manhã aqui no canal, deixamos muito bem claro que o Vasco, nesse momento da temporada, novamente tem uma oportunidade única. Eu falei, inclusive, parece que tem uma força divina que quer que o Vasco permaneça na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não há outra explicação que senão essa, torcedor. Pois o que acontece nesse momento? Vasco enfrentará a equipe do Cruzeiro sábado em São Januário, às 4 horas da tarde. Sem ser nesse final de semana, no outro, teria um jogo contra o América Mineiro lá em Minas Gerais. Porém, esse jogo acabou sendo adiado pela CBF. Foi confirmado isso ontem. E exatamente por esse motivo, o Vasco enfrentará o Cruzeiro agora, no dia 8, e só voltará a entrar em campo contra o Atlético Paranaense no dia 22 de julho. Ou seja, o Vasco terá 12 dias livres para treinar esse elenco. 2 semanas cheias para treinar esse elenco. A oportunidade perfeita de Vasco conseguir ter tempo hábil para trazer um técnico, colocá-lo no CT,
treinar a equipe e conseguir dar uma cara ao Vasco, melhor dizendo, dar um estilo de jogo ao Vasco da Gama. E exatamente por esse motivo, a partir do momento que o Vasco soube desse tempo hábil que terá, o Vasco começou a correr atrás mais ainda desse novo nome. O Paulo Brax, na entrevista coletiva de apresentação do Serginho, deixou muito bem claro isso, que o Vasco iria contratar um técnico quando tivesse a convicção de que o novo comandante iria dar continuidade ao trabalho até aqui. E parece, pelo momento, que o Vasco tem a convicção de quem será o novo comandante do Cruz Maltino. Não à toa, o Paulo Brax foi até São Paulo. Paulo Brax, nesse momento, está em São Paulo para agilizar as negociações e buscar um acordo com o novo treinador do Gigante da Colina. 3 nomes estão na mesa. As negociações foram intensificadas nessa semana. Nomes na mesa são de Paulo Pesolano, uruguaio que subiu com o Cruzeiro na última temporada, fazendo uma temporada brilhante, Rogério Ceni, técnico demitido do São Paulo nestas últimas semanas, e Roger Machado. Vamos parte a parte, vamos nome a nome, rapidamente. Sobre Paulo Pesolano, minha opinião, gosto muito. No comando do Cruzeiro, Paulo Pesolano tem 68 partidas, 38 vitórias, 13 empates, 17 derrotas, 106 gols marcados e 59 gols sofridos. Um título conquistado que foi o da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Gosto muito. Um técnico líder, um técnico diferenciado na beirada de campo, um técnico em que faz com que o seu grupo compre a ideia do trabalho. Gosto muito mesmo do Paulo Pesolano. Um time do Cruzeiro ano passado que chamou a atenção. Um Cruzeiro rápido, um Cruzeiro com uma transição ofensiva rápida demais, inclusive. Um time de contra-ataque, mas um time também de posse. Um time muito bem treinado. Um time com a cara do Paulo Pesolano. Então gosto muito desse nome. E quais as informações que temos sobre o Paulo Pesolano? O Vasco gosta muito da ideia de ter um técnico estrangeiro. Mas o Vasco também acredita que não terá tempo hábil para trazer um estrangeiro que não conheça o futebol brasileiro. E acabará não tendo esse tempo suficiente para se adaptar aqui ao nosso futebol. Tempo que é super comum de ter. Então, caso um nome estrangeiro venha realmente a aparecer, tem que ser um nome já acostumado com o futebol brasileiro. E nesse cenário, exatamente, o Paulo Pesolano ganha força porque comandou o Cruzeiro no ano passado na Série B. Ele nesse momento é um nome muito forte, porém está empregado, tem contrato com o Real Valladolid, clube do futebol espanhol, até o final do ano que vem. Porém, pelo fato do Real Valladolid ter caído para a Série B do Campeonato Espanhol, e só para esclarecer a vocês, o Paulo Pesolano chegou lá no final da temporada, a urgência, assim, né, tentando mudar a situação do clube espanhol, acabou não conseguindo. Então é um nome que agrada, é um nome viável, mas exatamente por essa questão financeira fica um pouco distante, porque o Vasco não sabe se será benéfico, viável, pagar ali a multa rescisória do Paulo Pesolano junto ao Real Valladolid para tê-lo aquilo no Gigante da Colina. Já houve um contato inicial, isso foi confirmado pelo Globo Esporte, já houve um contato inicial pelo técnico uruguaio, o Vasco nega porque isso vem realmente sendo algo do próprio Gigante da Colina, nas tratativas pelo novo treinador, porém já houve um contato do Vasco pelo Paulo Pesolano. É um nome que agrada, é um estrangeiro que o Vasco gostaria muito de ter dentro do seu elenco, mas esse fato de ter um contrato em andamento com o Real Valladolid acaba afastando. E exatamente por esse motivo surgem mais dois nomes aqui do futebol brasileiro. Vou começar pelo Roger Machado, que teve seu último trabalho no Grêmio no ano passado. Um nome que aparece como uma alternativa, mas dentre as opções é o plano C, se é assim que eu posso falar. É a terceira opção até do próprio Vasco da Gama. E eu já adianto a vocês, não vou me prolongar muito, não gosto do Roger Machado. O único trabalho bom do Roger foi no Palmeiras, se eu não me engano, em 2018, quando foi campeão brasileiro. Fora isso, não gosto do trabalho do Roger Machado. Acho muito mais nome do que trabalho desenvolvido. Não é um nome que me agrada, mas está na mesa do Vasco como uma terceira opção. Mas hoje, acima inclusive do Pesolano, temos o Rogério Ceni. Rogério Ceni é um nome muito bem avaliado internamente. Desde a demissão do Maurício Barbieri, Rogério Ceni vem sendo analisado. O trabalho em campo agrada muito, porém o que nesse momento desagrada é o fato de ter aí passado por grandes clubes e não ter dado certo. A gestão do elenco, inclusive, é o que gera ainda mais dúvidas. Os problemas internos que o Rogério Ceni teve pelos clubes por onde passou. Isso aconteceu no Flamengo, isso aconteceu no São Paulo e isso aconteceu no Cruzeiro.
Então isso faz com que haja ainda uma dúvida não, um receio com relação ao próprio Rogério Ceni. E aí eu vou dar a minha opinião. Falei sobre o Pesolano, gosto muito. Roger Machado, não gosto. Rogério Ceni, aceitável. Para mim esse é o ponto de vista, porque também não há outro técnico no futebol brasileiro bom. Essa é a grande realidade. Não há outro técnico no futebol brasileiro bom. Temos hoje à disposição Roger Machado, Jorginho, Zé Ricardo, Rogério Ceni. Temos aí nomes que não me agradam muito. O Cuca, muita gente vem falando, mas o Cuca hoje não é uma opção viável. Ele está fora do futebol, fora de negociações. Está tirando um tempo para ele após os problemas envolvendo polêmicas no Corinthians. Ele acabou saindo depois de 3 partidas. Então o Cuca hoje não é viável. Hoje não há nome no futebol brasileiro. E dentre as possibilidades, meus amigos, Rogério Ceni é de fato a melhor. Então nesse momento, exatamente por esse motivo, Paulo Brax está em São Paulo. Rogério Ceni, sim, é o nome mais forte. O Paulo Brax está em São Paulo para acelerar as negociações e buscar um acordo. Essa é a informação que nós temos. É um trabalho muito bem avaliado em campo pelo departamento de futebol, acima do Rogério Ceni, ou aliás, sobre o Rogério Ceni. O grande problema, a grande preocupação hoje é o extracampo, o que acabou acontecendo dentro dos bastidores com relação a esse profissional e aos clubes aonde trabalhou. Então essa é a informação que nós temos, vamos esperar. Informação inclusive é que o Vasco está fazendo de tudo para fechar com o seu novo técnico ainda nesta semana. Isso está definido. O Vasco quer fechar com o seu treinador até o final desta semana. Até sexta-feira, o Vasco pretende ter acertado com o seu novo comandante. Então, a situação é aquilo que eu falei nas minhas redes sociais de ontem, né? Melhor dizendo. O Vasco tem um cronograma pronto para conseguir se reconectar com o seu torcedor. O Vasco hoje tem 9 pontos. Não é difícil sair dessa zona do rebaixamento, visto que até o 15º colocado, que é a equipe do Bahia, temos aí times com 13 pontos. O Vasco acima tem o Goiás, com 10. Acima do Goiás tem Corinthians, Santos e Bahia com 12. Uma vitória contra o Cruzeiro no sábado pode tirar o Vasco do Z4. Após o Cruzeiro vencendo, dará uma tranquilidade. Com essa tranquilidade, o Vasco terá 2 semanas para trabalhar com seu novo técnico e enfrentar o Atlético Paranaense em casa com seu torcedor, para virar a chave, para mudar o clima e espantar de vez esse fantasma do rebaixamento. Porque, meus amigos, hoje o Vasco não desempenha por pressão, além de ser um elenco muito ruim, por pressão. Saindo da zona do rebaixamento, a situação poderá ser muito diferente da que estamos vendo hoje internamente. Deixe a sua opinião aí nos comentários, que é importante. Paulo Pesolano, Roger Machado e Rogério Ceni. Para você, qual é o melhor nome? Deixe aqui embaixo a sua opinião. E para prosseguir, rapaziada, falando agora sobre mercado, porque como eu coloquei aí, inclusive, na capa do vídeo, fechando as lacunas. O Vasco busca fechar as lacunas nessa janela de transferências. Há dificuldades para negociar? Sim, há muitas dificuldades do Vasco no mercado para conseguir contratar. Não ter um técnico definido é uma dificuldade. Situação do time na tabela, na zona de rebaixamento, é uma dificuldade. Um ambiente conturbado é outra dificuldade. E também, é claro, a situação financeira do clube hoje, que faz com que o Vasco tenha ainda mais dificuldades para atacar o mercado. Porém, mesmo diante disso, informação que temos é que o Vasco vai esticar a corda. O que significa esticar a corda? O Vasco vai fazer de tudo, o esforço máximo para conseguir investir o resto que ainda tem do seu orçamento nesta janela de transferências. Ir até o limite. Essa é a informação que nós temos. Eu já quero começar exatamente falando desse limite com o Rodrigo Salazar, que o Vasco vai esticar a corda para conseguir a contratação do meio-campo uruguaio de 23 anos. Expectativa, segundo informações aí do Marcelo Baltar e também da jornalista Emanuele Ribeiro, é que o Vasco vai esticar a corda e fazer um esforço financeiro maior para contratar esse atleta do Schalke 04, camisa 10, de 23 anos. O Vasco vem encontrando dificuldades, principalmente essas dificuldades financeiras que a gente citou agora há pouco, para contratar reforços. O momento dentro e fora de campo é muito complicado.
vem sendo um empecilho nas negociações, mas visando o grande nome que tem, o peso que teria essa contratação do Rodrigo Salazar para o elenco, o Vasco vai fazer de tudo para contratar o atleta. Não à toa, a proposta já está na mesa do Thiago 04. Um contrato no valor de 15 milhões de reais, pagos ao clube alemão por 60% dos direitos econômicos, seriam pagos em 2 parcelas. A primeira parcela agora, no momento em que o contrato for assinado, e a segunda parcela no final deste ano, quando o Vasco já teria recebido o aporte no valor de 120 milhões de reais da empresa norte-americana 777 Partners. O Vasco tem a intenção de assinar com o Salazar até 2027. E hoje, inclusive, o jornalista Jorge Nicola, confirmou que o Vasco está mais perto do Rodrigo Salazar. Então, notícias boas aí sobre a contratação desse nome, que o Vasco busca e agora realmente tem a esperança de esse nome ser concretizado, definido, fechado com o Gigante da Colina. Mas outros nomes também surgem, dentre eles, Léo Cittadini, o nome que a gente já informou aqui a vocês. O que temos a trazer sobre o Léo Cittadini neste Fala Gigante? Léo Cittadini é um nome que interessa, porém nesse momento está inseguro de vir ao Vasco por causa do fato do Gigante da Colina ainda não ter um técnico definido. O meia estaria sim disposto a vestir a camisa do Cruz Maltino, mas pelo fato de não saber se é um nome que agrada ao novo técnico, pelo fato do Vasco ainda não ter um treinador, ele ainda fica nesse receio de assinar um contrato com o Gigante da Colina. Informações é que entre Vasco e Atlético Paranaense já estaria tudo ok, porém essa decisão do jogador faz com que o Gigante da Colina acabe não avançando nas negociações. E para piorar ainda mais a situação acerca do Léo Cittadini, informação que tivemos nesta tarde de hoje é que São Paulo também entrou no páreo pela contratação do meio-campo, que veste a camisa 10 ou 8, dependendo do momento e dependendo de como o técnico queira utilizar. É um jogador muito versátil, que pode atuar tanto como segundo volante, quanto também como meia armador. Então, nesse momento, essa é a situação. O Atlético já até se reuniu com o Léo Cittadini para falar sobre esse momento do atleta com relação à sua saída. Já deixou bem claro que pode sim liberar o jogador nessa janela do meio do ano, mas quer realmente ainda esperar mais um pouquinho até para ver uma proposta melhor. E nesse momento, depende do Vasco, depende do Gigante da Colina definir o seu novo técnico para que o Léo Cittadini saiba qual atitude, qual caminho vai definir para o restante da sua carreira. Mas Vasco e São Paulo realmente estão no páreo da contratação desse atleta, que não é uma solução, mas de fato é um bom nome sim para compor elenco. E gente, para finalizar sobre chegadas, porque ainda falaremos rapidamente sobre saídas, falar sobre um novo nome que foi confirmado nesta tarde de terça-feira, que está na mira do Vasco da Gama, um nome grande inclusive. Eu estou falando aqui de Arthur Gomes, jogador de 25 anos, ponta esquerda ou ponta direita, é um atacante de 1,74 m, que hoje pertence ao Sporting Lisboa, um clube de primeira prateleira do futebol de Portugal. Foi até uma temporada regular do Arthur Gomes, 38 jogos, 4 gols e 3 assistências. Além do Sporting ter passagem por Santos, é um cria das categorias de base inclusive do Clube Paulista, passagem também por Chapecoense e Atlético Goianiense, além do Estoril Praia de Portugal, onde se destacou e logo após esse destaque foi contratado pelo Sporting Lisboa. Informações do jornal A Bola é que Vasco, Al Ahly do Catar, Cruzeiro e Reims, 4 clubes do futebol, 2 brasileiros, 1 árabe e 1 europeu, estão interessados aí na contratação do atacante que está fora dos planos do Sporting. Porém, o clube português nesse momento só aceita negociá-lo pelo valor de 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atleta, ou seja, 25 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do jogador. Essa é a informação que nós temos. O Vasco está de fato interessado na contratação do atleta. É claro, né, o interesse e a contratação são duas coisas diferentes, mas o Vasco de fato sondou a situação desse nome. Você pode até se perguntar, Lucas, será que isso é verdade? Um grande nome assim de futebol europeu, de primeira prateleira na mira do Vasco? E sim, torcedor, e o que mostra ainda mais esse interesse do Vasco, que comprova esse interesse do Vasco, é o fato de hoje o Vasco ter uma parceria com a Outlier FC, como você preferir chamar, que é uma empresa aí especializada em oferecer um serviço de análise scout de atletas aí pelo futebol mundial. Vasco e Atlético Mineiro são dois clubes que têm parceria com essa empresa. E dentre essa empresa tem como cliente Arthur Gomes. Então é um nome aí que está no radar do Vasco da Gama por ser um cliente de uma empresa que hoje ajuda o Vasco a contratar atletas no mercado. Então comprova ainda mais realmente essa informação de que o Vasco hoje se interessa pela contratação
do atacante brasileiro que atua no futebol português. Te anima esse nome, torcedor? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Gente, só para finalizar o vídeo, falar sobre duas informações. A primeira é Zé Vitor, que estava emprestado a um clube feirense de Portugal, retornou ao Vasco da Gama por empréstimo, mas já foi emprestado novamente para o Londrina da Série B do Campeonato Brasileiro. Deve se apresentar ao Londrina nessa tarde de terça-feira, inclusive, para fazer exames e assinar um contrato válido até o final deste ano. Um jogador que pertence ao Gigante da Colina, tem um contrato longo aí com o Vasco da Gama até 2025, estava emprestado para Portugal, retornou e será emprestado novamente agora para a disputa da Série B. E outro nome que deve estar de saída, porém não agora, é Miranda. Ontem tivemos a informação que o Vasco não deve renovar o contrato com esse atleta, que tem aí um vínculo contratual com o Vasco apenas até o final deste ano. Ou seja, muito provavelmente no ano que vem, Miranda não será mais um atleta do Gigante da Colina, que comprova ainda mais, né, o fato do Vasco estar indo aí ao mercado buscando atletas para a posição de zagueiro, visto que Miranda não será mais um nome do Gigante da Colina a partir da próxima temporada. Então, mesmo só ano que vem, a reformulação já se inicia aí no Gigante da Colina visando 2024. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta terça-feira, com muita informação. E é claro, deixe aí nos comentários o que você achou e se inscreva. Vamos juntos aí chegar aos 98 mil inscritos. Conto com você. Se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e, como sempre falamos, saudações vascaínas.